convocatório, caso do edital e o termo de referência, do julgamento objetivo e dos que lhes são correlatos. O que, segundo a lei, a licitação tem que prever? Tem que prever todos esses fatores que geram, que fundamentam que uma compra seja legal, seja impessoal, não valorize fabricante A, B ou C em detrimento a uma necessidade. Dentro da lei, o princípio da moralidade também, uma licitação não pode ser um negócio amoral e não idôneo, tá? Então, tudo isso são direitos que o órgão tem e também responsabilidades que ele tem que seguir segundo um conceito de licitação que está dentro da Constituição também, tá? Então, o que eu quero dizer com isso é que tudo que é feito é regrado a nosso favor, a favor do órgão público também. O que muitas vezes a gente não tem consciência é saber como a gente deve se portar em cima de uma situação adversa ao fornecedor e a gente não tem embasamento ou conhecimento do que a lei diz a aquele respeito. Mas tem muita coisa que a lei defende o lado do fornecedor também, como defende o lado do cliente como órgão público também, tá? Segundo o nosso conceito, licitação é o procedimento administrativo mediante o qual a administração pública seleciona a proposta mais vantajosa para o contrato de seu interesse. Ou seja, nada mais é que uma cotação como os clientes de vocês fazem com as revendas, só que para dentro de todos os fornecedores, dentro do seu estado, município ou território nacional, tá? A fim de conseguir a proposta mais vantajosa, mas obedecendo um padrão mínimo de qualidade, que isso muitas vezes o órgão público não sabe escrever e não sabe mostrar o que ele está comprando. Por isso, muitas vezes a gente tem os problemas com impugnações, especificações direcionadas, Ctrl+C, Ctrl+V de uma especificação de um fabricante. Cabe a nós, como licitantes e fornecedores e revendas, e mostrar como deve ser escrito para que não haja esse direcionamento. Objetivos são as compras de produtos, serviços de qualquer natureza, alienações, concessões, permissões e locações que serão contratados com terceiros. Então, dentro de uma licitação, ele pode comprar desde materiais, desde bens permanentes, até a contratação de serviço, de limpeza, serviço de coleta de lixo e tudo mais. Isso a União pode fazer também, tá? Amparo legal. Toda e qualquer licitação, ela tem um amparo legal na Constituição, no artigo 22, no parágrafo 27º, artigo 37, 21º e artigo 175. Aqui eu só vou dizer um pouquinho do que cada artigo diz dentro da Constituição, que defende os direitos civis, e também já está agregada em licitações públicas para defender direitos de fornecedores e de clientes também. Os órgãos públicos têm usado muito a Constituição para isso. Então a gente vai ter assim, ó, no artigo 22, compete à União, privativamente à União, legislar sobre normas gerais de licitação e contratação, em todas as modalidades, em todas as formas de compra, para a administração pública direta e indireta, uma prestação de serviço por uma autarquia ou pelo próprio órgão ou ministério que está ligado acima quando compra, incluídas as fundações instituídas e mantidas pelo poder público, nas diversas esferas do governo, empresas sob seu controle. Ou seja, está dentro da Constituição que o órgão público tem que disciplinar aquela licitação com a questão de normas, que tenham normas que estabeleçam um nível de qualidade mínima de produto, que estabeleçam um prazo mínimo de entrega. Então, tudo isso que, às vezes, a gente acha que nos é desfavorável em alguns casos, na verdade, pode ajudar, se a gente conhecer um pouquinho a lei, tá? Em relação a um outro concorrente, uma licitação no qual não consegue entregar no prazo, a gente tem que fazer uso do que diz a Constituição nesses casos também. Artigo 37. A administração pública direta, indireta ou fundacional de qualquer dos poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade,
moralidade, publicidade, também é o seguinte, isso vocês devem ver, quem participa de licitações aqui vê isso aqui seguido em alguns editais. Só que fora o que está escrito nos decretos de pregão eletrônico, presencial, carta convite, tomada de preços, a gente tem a mesma coisa dizendo na Constituição. Então, quando a gente acha alguma irregularidade em um processo licitatório, com referência a um direcionamento para uma marca específica, onde não abre a concorrência para todos os interessados, ele está ferindo um princípio da Constituição Federal. Aonde que está a legalidade disso? Aonde está a impessoalidade? Onde está a moral do negócio? Então isso a gente tem que saber. Isso está na Constituição. Então é um direito também dos fornecedores e também de uma pessoa como cidadão brasileiro dentro do Código Civil. Né? Ressaltados os casos específicos na legislação, as obras, serviços, compras e alienações serão contratados mediante processo de licitação pública, que assegure, de novo, igualdade de condições a todos os concorrentes, com cláusulas que estabeleçam obrigações de pagamentos, mantidas as condições efetivas da proposta. O que eu quero dizer aqui? Se a Constituição já diz que um órgão público tem que desenvolver uma licitação que favoreça a todos os concorrentes, quando vocês têm um diferencial de produto que vocês estão oferecendo dentro de um processo futuro de compra governamental, onde que só o fabricante daquele produto que vocês estão oferecendo tem aquele benefício, vocês acham que vocês estão ferindo a Constituição? Nesse caso, não. Porque a administração entende que, se um fabricante dá um benefício e isso não onera custos para a União, ela vai querer comprar aquele produto e ela pode especificar aquilo. Eu não estou ferindo um direito daqui. Cabe a outros fabricantes ou fornecedores terem um reenquadramento de engenharia para desenvolver aquilo futuramente. Isso é tendência de mercado. Então, muitas coisas a gente pode jogar contra e a favor. Basta a gente entender um pouquinho como que funciona a lei. Então, para processos onde tem direcionamento, a gente tem que ver se realmente ali dentro tem um vício oculto ou não. O que é um vício? É um direcionamento que favorece alguém. Agora, se eu estou usando um benefício dentro de um órgão público que nenhum outro fabricante ofereça e que para ele é necessário, e por particularidade outros fabricantes ou por matéria de custo não colocam em seu produto, isso é um benefício. E ele vai colocar aquilo, o órgão público, o cara de TI que está homologando a tua solução, vai colocar aquela necessidade no projeto básico dele. Então, qualquer impugnação futura, questionamento que um concorrente de vocês venha a ter para tentar derrubar esse processo que está a favor de vocês, esses benefícios, isso cai por terra, porque consta no projeto básico. Então, muitas vezes, esse trabalho que não é feito dentro dos órgãos públicos, eles têm essa carência. O órgão público, o setor de TI dentro de um órgão público, um tribunal, uma Casa da Moeda, um instituto, uma fundação Oswaldo Cruz, algo do gênero, uma Petrobras, que é uma estatal, Petrobras já é mais aplicada. Eles não têm obrigação de ter uma pessoa de TI ali dentro que conheça tudo que é coisa de inovação tecnológica que existe no mercado. Então, esse pessoal eles têm necessidade da aproximação do fornecedor para adquirir novos conhecimentos e tendências. Só que isso muitas vezes a gente não faz, porque a gente está preocupado em passar a cotação do que ele está pedindo, e não mostrar, de repente, o benefício que um produto A, B ou C ou diferente daquele tem. E isso o órgão público dá entrada. Só que a gente não sabe, muitas vezes, por onde entrar. Que não é para aquela pessoa que está te pedindo a cotação, é para o setor de TI. Tá? Então, isso aí eu queria mostrar que isso está estabelecido dentro da Constituição também. E estabelece obrigações de pagamento, mantidas as condições efetivas da proposta. O órgão público também tem a obrigação de pagar. O que acontece é que, muitas vezes, a gente não sabe a fonte de recursos que eles têm. Um exemplo prático que eu dou é o seguinte: a gente tem projetos, por exemplo, no estado onde eu trabalho, no Rio Grande do Sul, o estado teve um tempo quebrado. Muitos fornecedores não queriam fornecer em cima de licitações municipais. O que era feito? A gente sabia que municipal e federal era quebrado, porém, a arrecadação de impostos que um órgão público tem pode determinar o fornecimento e o pagamento para aquele fornecedor previsto antes do edital sair.
Então, tem casos onde